E ele veio me dar um abraço. Quando ele veio me dar um abraço, ele baixou a mão e pegou na minha bunda. E esse cliente virou pra mim e falou: Você tá cheirando? Você tá usando drogas? Isso aqui não vai funcionar aqui dentro. Eu fiquei assim, estarrecida, porque Mentira que ele não falou é, isso. juro. E com certeza, para uma outra passageira, ele já não vai fazer esse tipo de comentário. Ele vai pensar mais vezes antes de fazer isso. Minha entrevistada de hoje, nesse especial Mulheres, é a Érida. Uma menina meiga, doce, mas uma empresária de sucesso. Ela fez faculdade de jornalismo junto comigo, há mais de 10 anos. A gente tá ficando velha, né? Um tempo depois, ela e mais 2 amigos abriram a Pavé, uma agência de comunicação. Todos esses anos, como mulher empreendedora, ela já passou por várias situações de machismo e teve que ter muita resiliência e jogo de cintura, como todas nós. Hoje, vamos dividir algumas experiências nossas no mundo corporativo. Ela como empresária e eu como funcionária de uma empresa. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque ainda há uma diferença salarial muito grande. Segundo o IBGE, as mulheres ganham cerca de 25% menos que os homens. E os cargos de liderança continuam, na maior parte ainda, masculinos. E entre todos os outros fatos que a gente já conhece. E quanto mais a gente falar abertamente sobre esse tema, acredito que a gente vai passar menos por isso. Então fica aí, assiste a entrevista completa e comenta dizendo se você já passou por alguma situação, alguma dessas experiências de machismo ou assédio no trabalho. É muito importante mesmo a gente falar sobre isso. E se você já gostou desse tema, se inscreve no canal, porque a gente ainda vai ter muito mais o que falar. Então, Eridinha, não consigo te chamar de Érida, Eridinha, me conta, você já teve que se impor em alguma situação, você já se viu em alguma situação de machismo no seu trabalho? Olha, Dani, eu já passei por algumas situações, já vi muita gente passar também. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar, principalmente quando você ainda é nova, você tem que provar, né, o que você tá falando. O que eu percebo, assim, é que muitas vezes algumas coisas que nós mulheres ouvimos, outros homens não ouviriam. Eu acho muito interessante o comportamento, né, de algumas pessoas quando estão lidando com um homem ou com uma mulher, ou funcionário, ou parceiro, ou até fornecedor. No meu caso, principalmente, agora eu não tenho um chefe, né? Mas os meus clientes acabam sendo ali as pessoas com quem eu lido melhor. Então, já aconteceram situações, vou te contar uma aqui que, cara, acho que foi uma das mais constrangedoras da minha vida. A gente tem um monte, né, na real. Um monte, assim. Se você pega para lembrar, né, eu trabalho o quê? Desde os 16 anos, então são 16, 33, 16, a gente que é de uma não sabe fazer conta, mas dá 17. Eu nunca Então, assim, 17 anos trabalhando, você vê muita coisa rolando. E assim, no ano passado, ou um pouquinho antes da pandemia, eu lembro que eu fui fazer uma reunião com um cliente muito antigo, que eu já tenho relacionamento há 7, 8 anos. E no meio da reunião a gente estava, tinham outras pessoas, tinham gerentes, diretores da empresa, eu era a única fornecedora, né, a única pessoa de fora. Mas eu conhecia todo mundo que estava ali, a gente estava debatendo uma campanha de comunicação interna, e aí eu fiz algumas sugestões, né? E esse cliente virou para mim e falou: Você tá cheirando? Você tá usando drogas? Isso aqui não vai funcionar aqui dentro. Eu fiquei assim, estarrecida, porque Mentira que ele falou isso. juro, não é o perfil de um cliente, deste cliente, né? E foi a única vez que eu, com essa empresa, tive essa situação de constrangimento. Pô, no E meio o de uma mais, reunião com várias outras pessoas da empresa. com várias outras pessoas. E era uma reunião que tinha liderança, né? A gerente de recursos humanos, tinha diretores, todas as pessoas ali que eu estou acostumada a conviver, né? Pessoas próximas, mas eu estava numa reunião de empresa, de cliente, né? Esse tipo de termo é inadmissível. Na hora eu fiquei muito sem graça, as pessoas que estavam ali também ficaram
hiper sem graça. E eu falei, bom, vou manter a calma aqui, vou continuar a reunião. Mas depois eu mandei um e-mail, sabe? Mandei um e-mail falando que foi uma situação muito constrangedora, que eu nunca tinha passado por isso, que eu não esperava passar Você não por isso respondeu novamente. nada na hora? E ninguém comentou Não, nada? não, mas nitidamente eu vi a expressão de surpresa, Sim, sabe? tá. E assim, este cliente, eu já vi ele tratando outras pessoas assim, outros colaboradores da empresa. Mas comigo sempre foi uma relação super profissional, uma relação até bem amigável, nunca tive nenhum tipo de problema. Óbvio que às vezes você tem uma discussão por um projeto, mas assim, discussões dentro de um contexto de trabalho com todo respeito. Eu não usar um termo de, meu, você cheirou, você tá usando droga, você tá louca de sugerir isso aqui dentro. E o mais engraçado é que é uma conta que eu conheço, né, atendo há um tempo, e eu não fiz uma sugestão fora do contexto, né? Era uma sugestão super dentro das possibilidades de coisas que a gente já fez lá dentro. Então, isso foi mais... Por que você acha que ele teve essa reação, sendo que não era nada fora, assim, tão do normal? Olha, o que eu tenho percebido, assim, né, de comportamentos humanos dentro do meio corporativo? Muitas vezes a pessoa acaba descarregando em você uma frustração dela. Ou muitas vezes para se sobrepor em você, que é mulher, mais nova, em cima de outras pessoas, para mostrar o poder de que você pode mandar ou desmandar. Então, muito provavelmente, se eu estivesse numa reunião sozinha, né, com esse profissional, só eu e ele na sala, ele não agiria assim. Eu tenho certeza, inclusive porque muitas das outras reuniões eram feitas só por nós dois. Então, eu imagino que tenha um lance de ego e de poder. Tipo, eu posso falar assim, eu sou o responsável, eu sou mais. É engraçado, sei, você muito me fez louco, lembrar de umas coisas. Quando normalmente você tem comentários, aí eu vou falar de outro âmbito, de comentários machistas, mais com essa teor mais sexual, normalmente é quando tem um ou outro homem junto. Então imagina, vai fazer uma reunião com um gerente, um diretor, alguém do seu trabalho, tem mais 2, 3 homens junto, ele fica ainda mais à vontade de fazer comentários que vai te deixar sem graça, na verdade, comentários que normalmente eu, pelo menos, sou péssima nisso, não tem reação, do que, por exemplo, se estiver sozinho ou se estivesse com outras mulheres, se sente mais no poder, né? Ou até quer, de alguma forma, aparecer, não sei se é alguma coisa de se destacar, eu não sei, é muito louco porque você tem que estudar o psicológico do ser humano, mas talvez seja isso. Isso daí é cultural também, né? Porque... Muito, principalmente aqui no nosso, não sei se é da nossa cultura, eu não cheguei a trabalhar com pessoas de fora, você talvez possa até trazer um pouco dessa noção, porque você trabalhou com pessoas, né, da Europa. Então, na maior parte, com relação ao machismo de lá, na maior parte, o machismo é muito diferente do Brasil e de Portugal. Então, lá existe uma hierarquia muito maior. Você tá falando, o cara vai lá e fala na sua frente, te interrompe e te explica de um jeito como se você fosse burra para entender, sabe? E não é nem questão de língua, o português idioma, do Brasil, né? Ou português de Portugal, porque se faz isso com outras mulheres também, no caso, português com português. Já vi bastante situações assim, eu tenho bastante clientes mulheres, né? E aí, durante uma reunião, o que eu percebo? Às vezes a opinião dela não vale muito, ou ela está explicando, dando um briefing, dando uma informação, e aí o diretor dela vai e corta e fala, não é assim. Só que sabe? Era para ser assim, e aí por ser a opinião dela não é válido. Ou se não, a pessoa vai lá, você explica uma coisa normal, aí o cara fala assim, não sei o quê, explica a mesma coisa que você acabou de explicar. Aí você fala, como assim? E o pior de tudo, assim, como que a gente reage, né? Nessas situações? Porque eu reajo melhor nessa situação como eu posso dizer, do machismo corporativo
mas não o assédio. Então eu tenho dificuldade numa parte, mas na outra até que não. Então quando acontecia do tipo de não me interromper, não. Me interromper também eu sou péssima nisso, porque eu sou educada nesse sentido. Eu acho que a gente é um pouco educada a ficar quieta. Eu sou educada nessa coisa de não interromper. Então, eu espero eu realmente gosto de esperar a outra pessoa falar para depois dar minha opinião, para depois falar. Só que muitas das vezes, daí já é burrice minha, muitas das vezes eu acabava fugindo o que eu queria falar e acabava não falando. Uma ideia interessante ou uma argumentação, ou se não, alguma coisa que deveria falar naquela hora. Eu esperei a pessoa falar, para depois acabar perdendo ali a hora e aquele comentário que seria interessante. Então, Você acaba ficando, às vezes, em segundo plano. Eu percebo que, algumas vezes, o que acontece? Eu tenho um sócio na agência que tem a mesma idade que eu, o mesmo nível de conhecimento que eu, fez faculdade no mesmo período, tem o mesmo tempo de experiência de mercado. E, às vezes, num projeto, eu vou lá, dou uma sugestão para o cliente, ou eu falo que tal ação não vai funcionar por isso, isso e isso, porque a gente já tem experiência em outro projeto, e que talvez aquela probabilidade de risco seja muito alta para o que ele quer, ou, enfim, talvez a verba não seja suficiente. E aí eu explico exatamente o que é possível e o que não é, e o cliente, às vezes, fica inseguro, e aí ele quer uma segunda opinião. E aí a segunda opinião é do meu sócio, que é a mesma que a minha. E aí parece que com a reafirmação dele, tá tudo certo. E aí eles passam a confiar. Então, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, mesmo estando preparada para o cargo ou para o projeto, estando habilitada ali, tendo ali experiência suficiente, você tem que reafirmar e comprovar muitas vezes o que você está dizendo. Então, eu não sei se a credibilidade que se dá para uma profissional mulher é a mesma que se dá para um profissional homem. Talvez o nosso jeito um pouco mais delicado, um pouco mais tranquilo de falar, ou um pouco mais simples de explicar as coisas mais didático, podem fazer com que não tenha a mesma credibilidade, o mesmo peso, sabe? Então, eu percebo muito isso, muito, muito mesmo. Eu tenho situações de clientes que chegaram a tratar de uma forma diferente, mesmo eu sendo sócia da agência também. E aí parecia às vezes que o cliente dava a entender que o meu sócio era meu chefe. Então... Porque ele relatava coisas como se o meu sócio fosse trazer me dar alguma bronca ou ser um responsável maior do que eu dentro de um projeto, porque aí você começa a achar, poxa, mas será que eu sou competente o suficiente? Né? Será que começa a se questionar, né? E começa a se questionar. Uma vez eu estava também no telefone dizendo que, olha, foi, acho que se não me engano, uma empresa de publicidade que estava vendendo alguns anúncios e tal, e eu falei, olha, não, só queria já te dar uma resposta, que não. A gente não vai aceitar, muito obrigada, a gente tá interessado agora, de repente mais pra frente, não sei o quê. Não, mas menina, deixa eu falar com o seu chefe. Menina. 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 Aí eu mocinha. Eu falei, olha, é o seguinte, eu sou a gerente de comunicação daqui e eu, como responsável pelo departamento, estou te dizendo que não estamos interessados. O senhor conseguiu me entender agora? Aí ele falou, não, mas aqui pra você precisa... Aí começou a desconversar, porque ele ficou super sem graça. E acabou o assunto por ali. Falei toda educada na hora, mas depois bati o telefone xingando muito, tipo, muito brava com a situação. Não passa, as pessoas não sei o que passa pela cabeça. De que sempre precisa de uma aprovação de um homem, né? É uma diferença de credibilidade que a gente tem muito grande. E mulheres em cargo de liderança é muito mais difícil. Eu tava vendo uma live esses tempos, lá eu tava em Portugal ainda, uma live de uma brasileira também. Ela é gerente geral da empresa lá. E aí teve uma situação mais assim difícil de lidar, que eles precisavam
estudar bem quais seriam a próxima estratégia para eles conseguirem solucionar aquele problema. E ela falou assim, bom, então tá bom, olha, falou para uma pessoa que já trabalhava lá há muito tempo, um homem. Olha, então a gente resolveu tomar essa atitude por causa disso, disso, segundo esses estudos tal, acho que é melhor a gente resolveu fazer assim. Ele falou, ele não aceitou, ele falou, não, acho que não, a gente não tem que fazer assim. E falando para ela como ela deveria fazer. Aí ela falou assim, olha, sabe aquela cadeira que tá ali? Aquela cadeira é minha, aquela cadeira é gerente geral. Eu não tô perguntando para você o que você acha que eu tenho que fazer. Eu estou dizendo que nós vamos fazer isso. E é isso que vai ser feito. Às vezes, a gente tem que falar, tem que chegar a esse ponto. Porque senão... que é muito chato, né? Você ter que chato. Defender a sua posição. Né? Mas às vezes é necessário. É muito necessário. Assim, já tive algumas situações de que eu sentia que eu tinha que provar muito mais. Primeiro, porque eu era mulher, estava num cargo de liderança e porque eu era brasileira num outro país. Então, assim, como assim essa menina tá liderando? Como ela é gerente, como né? assim ela é gerente? Também não sabe como lidar e quer provar para você e para todo mundo que você pode estar naquele lugar, mas é cansativo, né? Então, assim, é muito delicado. E o que a gente talvez tenha que pensar até para orientar outras pessoas, né? Porque a gente vê uma geração que está vindo aí e que tem buscado cada vez mais igualdade. Eu já vejo muita diferença de quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha lá os 16, 18 anos, para hoje. Eu já vejo que existe melhora, né? Eu já consigo ver isso. Acho que era muito mais delicado, muito mais complexo, né? Principalmente as questões de assédio para meninas muito novas ali no trabalho. Mas a gente tem que cada vez mais tentar empoderar essas meninas e mostrar com que elas têm que se impor, que elas têm que se dedicar e mostrar que elas têm conteúdo, sim. Tem que aprender, tem que aprender a responder. Então aconteceu comigo, eu estava trabalhando numa empresa aqui em São Paulo. Eu era muito novinha, eu estava na época da faculdade ainda, quando isso aconteceu. E tinha um dos donos lá que ele sempre chegava para falar com a gente e tal, tinha costume de dar beijinho, dar abraço, não sei o quê. Assim, não é muito normal de acontecer, natural, mas como era uma empresa familiar, apesar de bastante gente, já era uma empresa mais familiar e tal, beleza. Aí teve um dia que eu nunca esqueço. Sabe quando você lembra exatamente, assim, você tem todas as cenas na sua cabeça? Uhum. Eu tava chegando na empresa, era verão, tava chegando na empresa e a sala dele era em cima, tinha um corredor e a sala dele era em cima, assim. E aí ele me viu chegando. Só que nessa altura, nessa época, eu já tava evitando falar com ele, porque eu sentia que aquele abracinho, aquele beijinho, sabe quando é a mais? Te incomoda? Aí você fala, ai, tá. Que preguiça, né? Aí ele me chamou, Daniela, vem aqui. Eu tava chegando. Eu tava com um vestido longo, comprido, daqueles tecidinhos bem molinhos, assim, era um vestido longo. E aí ele me chamou, vem aqui na sala e tal. Ele falou, olha, esse daqui é o meu sobrinho e tal. Queria que você conhecesse a Daniela, ela é uma das pessoas que trabalha aqui e tal. Aí ele pegou, me apresentou pro sobrinho dele, que devia ter mais ou menos a minha idade. Na época eu tinha acho que uns 18, 19 anos. 19, por aí. E ele veio me dar um abraço. Quando ele veio me dar um abraço, ele baixou a mão e pegou na minha bunda. Meu Deus. E voltou assim, rapidamente. Eu fiquei... Não, eu fiquei... Sabe quando você paralisa? Aí eu... Tipo, fiz uma cara feia. Não é muito fácil fazer cara feia, mas eu fiz uma cara feia na hora, assim. Não tem como. Não tem como levar na brincadeira, não tem. Não, e aí paralisei, fiz uma cara feia e saí. Saí, fui andando pra minha sala. Cheguei lá.
Comecei a chorar. Aí a pessoa falou, meu, o que foi? Eu contei o que aconteceu. Eles falaram, eu não acredito. Tal. Ai, aí ficamos a gente lá discutindo o que tinha acontecido e eu só chorava. E a pessoa falou, Dani, não, da próxima, fica com o gravador. Porque ele precisa pagar por isso. Porque aí eu fiquei sabendo, depois que isso aconteceu, que ele tinha um processo já de uma outra funcionária por isso. E aí eu cheguei a levar um gravador da outra vez que ele me chamou e tal, morrendo de medo, tipo, meio paralisada, mas querendo resolver aquela situação, querendo fazer alguma justiça, sabe? Porque a gente não tem muito o que fazer. Ele é dono da empresa. Tanto que eu lembro que isso aconteceu, e aí não aconteceu mais nada assim de grave. O tempo todo que ele chegava mais perto de mim, sempre ficava alguém perto de mim, já sabia dessa história. E aí eu lembro que quando foi pra ir embora da empresa e tudo, eu sei que isso contou. Eu não ter cedido as graças dele. As investidas. As investidas dele, eu sei que contou, porque eu lembro que na época ele falou umas coisas pra mim e tal, pra mandar embora. Aquilo não engoliu, sabe? Eu sei que se eu tivesse sido mais cedido as investidas dele, eu teria ficado lá mais tempo. Mas como eu não colaborei, não fiquei. Que escrutice, né? É baixo, né? É baixo. E aí você vê que você falou. Tem muitas meninas que às vezes ficam com tanta vergonha e que não falam. E às vezes você fica constrangida. Ou é constrangida por um ato, né? Por um ato físico. Ou por um e-mail, sabe? Ou por uma ameaça. Então, assim, é muito delicado. Existem meninas que são mães e que às vezes precisam muito do emprego. Então, existem várias situações e nem todo mundo tem conhecimento também da lei, né? E outra, você tem que ter provas para acusar alguém. Se você não tem provas, às vezes você acaba sendo a pessoa acusada, você sai de vítima para réu. Então, é muito complicado. Olha, sabe? Que loucura. Às vezes vira a sua palavra contra a palavra de alguém que tem dinheiro, que é um empresário. Olha que loucura isso. Eu fiz questão de te dizer de que o meu vestido era longo. Porque se você tá com um vestido curto, você se coloca como a culpada. Eu provoquei essa vestidinho, situação. Você provocou. Exatamente. A nossa cabeça, ainda mesmo sendo mulheres, ainda vai pro lado de que, poxa, mas será que eu não causei isso? Será que eu não tive uma meia-culpa? Né? Então, a gente é doutrinada a ser submissa. E aí, acho que o nosso papel até na sociedade é também mostrar isso para as novas gerações, que não é isso, cara. As pessoas têm que te respeitar, independente da idade que você tenha, do cargo que você tem, você é uma mulher, é uma profissional. Exatamente. Então tem coisas que são inadmissíveis, né? São coisas que, por exemplo, a minha mãe não conversou comigo, mas que eu vou conversar sim com a minha filha quando eu tiver. Sim. Meu, é muito importante, porque daí a gente já começa a educar e elas não vão... As meninas e os meninos. Talvez até principalmente os meninos. Os dois, mas é muito importante falar com o menino também, porque são eles que têm essas atitudes e que já vem dos pais, dos tios, dos tal. Então, se eles começam a entender de que isso que foi falado, de que isso é falado pelos tios, pelos avós, pelo pai, incentivado, não é legal, ele já começa a ter uma postura diferente. E as mulheres não vão precisar aprender. Imagina que beleza, a mulher não precisar pensar em reagir a uma situação tal, ou não precisar pensar em colocar certo, esse vestido não vai rolar, porque já aconteceu muitas vezes, amigas minhas de trabalho, de não vou pôr essa roupa, porque toda vez que eu vou pôr essa roupa, tem certo comentário. E a mulher também no mercado de trabalho, né, aqui no Brasil, não é uma coisa de muitos anos. Então, você vê o quanto a gente conseguiu ir ganhando espaço nos últimos 20, 30 anos. Eu lembro que em um dos meus primeiros empregos, a gente tinha 2.000 funcionários numa empresa. E a primeira gerente mulher, a empresa tinha 60 anos, foi uma das minhas amigas. Ela foi a primeira gerente regional
não tinha mulher, em 60 anos de empresa, nunca uma mulher foi gerente regional. E ela saiu no jornal da empresa, Que sabe? Então legal. você pensa assim, cara, como que as mulheres têm que ganhar espaço, sendo que há 20 anos atrás elas não tinham espaço nenhum. Então a gente É. também ocupa um papel de talvez abrir as portas, né? Abrir Sim, espaço para quem está vindo e que tenha os mesmos direitos, porque tem o mesmo conhecimento ou às vezes até mais. até mais. Eu tava lendo algumas coisas aqui, umas pesquisas que falam que as mulheres, na verdade, elas têm mais anos de estudo do que os homens. Isso é um Uhum. fato. E assim, você prova intelectualmente de que a mulher é mais, pode até estar mais preparada do que o homem, mas os salários continuam sendo média Menores. 30% é mais baixo do que o dos homens. É muita loucura isso. E tem uma outra situação também que acontece bastante. Então, quando você está em alguma situação de que a pessoa questiona ou que te irrita mesmo e que não é justo para você e você reage de uma forma mais firme, vem aquelas piadinhas do tipo, ai, tá de TPM? Uhum. Aí você Ou dormiu de calça jeans. dormiu de calça. Ou se não, Calça e jeans. essa daí, ó, já faz tempo que não nada, Cara, olha entendeu? que coisa absurda, né? É uma piadinha atrás da outra, é um comentário atrás do outro que não adianta, que fica. E fica ali. E aí você, se você é muito simpática, assim, naturalmente, porque existem pessoas mais simpáticas e mais comunicativas e mais extrovertidas, é porque você tá dando uma brecha, ou porque você tá É, dando espaço, ou porque você é uma pessoa que tem liberdade com todo mundo. Se você é mais fechada, é mais séria, é mais na sua, é porque você é mal-humorada, não, é porque não me é, toque. é, Então, é super diferente, porque você não escuta isso de um homem. É muito difícil você escutar que aquele cara é azedo porque ele tá é. solteiro. Como que a gente ia, por exemplo, como que a gente ia também justificar? Puta, esse cara, exatamente, esse cara é mais mal-humorado. Por quê? Não existe frases, não existe expressões para quando você vai falar de um homem com relação a isso, por exemplo. Uhum. Mas para mulher existe. E também É, não existem questionamentos quando um cara é promovido. Porque eu já ouvi também ah, mulheres dizendo, mas poxa, fulana virou gerente. Mas certeza, certeza que ali ela tá com alguém do é, alto escalão da empresa. Eu já ouvi isso de outras mulheres. Então a gente também tem que se colocar num lugar de empatia. Poxa, mas a primeira reflexão que se deve ter é, bom, se ela está num cargo de liderança ou ela foi promovida, ela tem crédito por isso. Ninguém sabe o exatamente. que ela passou até chegar ali, ou quantos anos de experiência ela tem, ou quais projetos de sucesso ela entregou para que merecesse ser promovida. Então, a primeira avaliação que tem é da negativa, não da de Uhum, sucesso. Não uhum, das noites que ela deixou de dormir, ou dos cursos que ela fez, ou da pós-graduação que ela ralou ali para pagar. Então, a exatamente. gente também avalia ou questiona o poder ou a conquista de outras mulheres. É verdade, é verdade. Isso acontece ainda. Eu gosto sempre de salientar as nossas atitudes de mulher para mulher tipo, muito boas, assim. Eu sempre tento, porque esses dias eu estava comentando com uma amiga minha, e aí eu falei alguma coisa de trabalho também. Ela falou assim: mas as mulheres são essas que ficam também de pipi e tal, fica falando uma mal da outra, até a gente tem que ter mais empatia. Eu falei, vamos ver, é real? É real. Mas primeiro a gente tinha que entender o porquê que isso acontece e também lembrar o quanto isso já diminuiu. E também lembrar de que isso foi muito colocado na nossa cabeça. Sempre colocaram na nossa cabeça que a gente tem que ser rivais. Mas não Uhum. é Uma isso. competitividade Tem que ser natural, né? uma competitividade muito grande, assim. E aí, uma das piores situações que eu já passei com relação a com mulher e competitividade, comentários assim, exatamente, foi com uma mulher. As coisas que eu ouvi tentando justificar o meu cargo, tentando justificar o porquê eu estava naquela empresa, foram as coisas mais baixas que eu já ouvi na minha vida. Foi de uma mulher. Então, questionando a minha credibilidade, questionando a minha
a minha atuação, do porquê que eu tava ali, que com certeza eu teria ficado com um chefe. É incrível, assim, como que as pessoas têm que justificar para elas mesmas o sucesso da outra, não é? Tem que justificar. Então, assim, realmente ela tá nesse cargo, mas e fica lá matutando, pensando, por que essa pessoa tá ali? Não deve ser por causa do trabalho. Não deve ser por causa dos vários anos de experiência, não deve ser porque... Aí diminui. Mas isso, eu acho que é muito também pelo ego, também para aquela coisa de querer diminuir a outra pessoa, né? Às vezes a diminuição do outro te faz crescer, ou te faz justificar o não crescimento. Né? Exatamente. E acaba incomodando, né? Não dá muito bem para entender o porquê disso, mas incomoda. O machismo tá tanto nos homens quanto nas mulheres, porque é nessa cultura que a gente vive. Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar salientar e ressaltar o quão positivo, o quanto de sororidade que nós temos, né? Todas as vezes que, de repente, eu teria alguma oportunidade de falar qualquer coisa de uma mulher, eu não falei. Porque eu sei da importância que tem a gente defender uma outra, claro que com todos os motivos, as razões para isso, né? E também sei como é passar por isso, como é passar por esse preconceito, como é passar por esse dedo apontado de que como se não fosse, como se você não tivesse direito de estar naquele lugar. E aí eu lembrei, eu estava dando uma lida, uma estudada sobre sobre como reagir a esse tipo de coisa, e aí eu vi um vídeo da Jujutsu que ela comentava de uma amiga dela, uma história de uma amiga dela. A amiga dela, ela estava num processo seletivo para uma empresa e acho que ela ia pegar um táxi. Eu não lembro qual foi a situação, mas eu acho que era um taxista que falava assim, nossa, por que tem todas essas pessoas aí e tal? Você é um processo seletivo. Daí ele falou assim, pra que é? Recepcionista, não sei o quê? Aí ela falou assim, não, para piloto de avião. Aí ele falou assim, você vai ser piloto de avião e tal? Ela falou, eu sou e tal. Ele falou, então minha vida, quando você for para um lado, eu vou para o outro. Aí ela respondeu assim para ele, jura? Por quê? Tipo, total desentendida. Total desentendida de que aquilo era uma brincadeira de machista. E ela, de péssimo gosto, inclusive, né? Que não é uma brincadeira, quer dizer, enfim, nessa altura a gente nem sabe mais o que é o quê. E aí ele falou assim, não que eu tô falando dela. Ela falou assim, não, mas me explica, eu não entendi exatamente o porquê que você falou que você vai para um lado e eu vou pro outro. Não entendi. E aí ele foi ficando cada vez mais sem graça. E ele não sabia o que responder, daí ele falou assim, não, porque na verdade as mulheres, elas são mais, não tô falando que você pilota mal e tal, é que as mulheres são até mais cuidadosas que os homens, até pilotam melhor, dirigem melhor do que os homens. Ela falou, não, independente de ser homem ou mulher, vai da pessoa, tem pessoas que dirigem e pilotam mal e tem pessoas que dirigem e pilotam bem, vai da pessoa. E respondendo assim, muito ingênua, que ele ficou muito sem graça, que ele falou, não, tá bom, moça, não, era só uma brincadeira. Ela falou, não, é que eu não entendi realmente, e passou. E isso é uma das formas que ela comentou, que achou, e eu achei interessante a gente falar, em certos momentos dá pra gente se fazer de desentendida, e pedir pra pessoa explicar. Desculpa, não entendi. Porque aí você faz ela refletir. Faz ela falar em voz alta, faz ela refletir na hora o que ela tá falando. E com certeza para uma outra passageira ele já não vai fazer esse tipo de comentário. Ele vai pensar mais vezes antes de fazer isso. Então isso daí é cultural e a gente vai aprendendo todos os dias, os homens e as mulheres como lidar e os homens como parar de fazer, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que é
interessante para as mulheres, né, talvez sejam ter um controle emocional, né, de você entender o que está acontecendo, às vezes olhar aquela situação, não digo com maldade, mas talvez com frieza, imparcialidade. Às vezes, quando a gente passa por alguma situação, a gente fica tão frustrado, tão tensa, que você não quer acreditar. Você anula aquela informação, você tenta esconder, omitir. E eu acho que não, a gente tem que parar de ser frágil, né? Porque a gente é vista como sexo frágil, mas a gente não é frágil. E ver realmente que as situações são ofensivas e denunciar. Eu acho que hoje a gente está lidando aí com uma cultura muito mais próxima de ser factível, né? E de ser mais igualitária para todo mundo. Então, acho que é o momento de dizer não, sabe? Não, não aceito ser tocada, não aceito ser humilhada, não aceito ser diminuída por ser mulher, ou, enfim, por não ceder, às vezes, a algo a mais do que o meu trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem sim que denunciar, sabe? Eu acho que a gente tem que evitar muitas vezes que algo que aconteceu com a gente, ou alguma ofensa, ou alguma palavra desnecessária, às vezes até situações de humilhação mesmo, evitar que isso aconteça com uma próxima menina. Então, se a empresa tem um RH, procure o RH. Se a empresa não tem, mas você tem ali alguém que seja superior ou uma área jurídica, procure também. E se não tem, denuncie, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de que é normal, é brincadeira. Existem sim brincadeiras e existem jeitos de lidar com aquilo, né? Talvez demonstrando que não gostou, demonstrando que você não quer que aquilo se repita, às vezes mudando de assunto. Se você não der trela e não der continuidade, uma hora a pessoa vai parar. E se não parar, você tem que fazer com que ela pare. Então, eu acho que talvez seja importante ter isso em mente, sabe? A gente tem que parar de achar que é tudo normal, porque não é. Não é. Muitas vezes, comentários feitos por uma mulher jamais seriam feitos por um homem. Então, a gente tem que ver as coisas como elas realmente são. E ver maldade onde tem maldade. Sim, não, tá certo. Você falou uma coisa que eu concordo em partes. Quando algum homem faz sempre comentários, o fingir que não ouvi, não funciona. Pelo menos comigo não funcionou. Então é assim, eu acho que o que tem que se fazer é realmente falar na hora. Falar, olha, não gostei, espero que isso não se repita. E ponto final. Porque senão isso continua acontecendo. E vai se falando, e vai se falando. Não tem limite, talvez, né? Não tem limite, nunca acaba, porque nunca colocou aquela pessoa numa saia justa, nunca colocou aquela pessoa, nunca respondeu para que ela sentisse também o constrangimento, né? Porque a gente fica constrangido. E a gente nunca colocou essa pessoa também para pensar e para se analisar e para falar, porra, tô falando merda. E acho que a gente tem que se colocar na situação de ser humano, né? Não de ser inferior ou mais delicado, é de ser humano. Você tem que ser tratado com respeito, independente do cargo que você esteja ou da idade que você tenha. É isso mesmo. É isso mesmo. Caraca, que assunto, hein? Eu vou escolher. Não, aqui dá pra... Vamos virar a noite aqui falando, porque tem pauta para isso. Mas eu que agradeço, cara. Eu acho que são temas super importantes, né? Que tem que estar sempre vivo aí, porque acontece todo dia. E quanto mais informação e mais consciência a gente tentar levar, cada vez mais pessoas vão entender o que é legal e o que não é, e essas ações com certeza vão diminuir. Se não diminuírem, as pessoas vão ter que tomar providências para que não aconteçam mais. Sim, tem que se tomar, tem que se ter coragem de falar, né? Eu espero que as nossas experiências, tanto a minha quanto da Elida, serviram também para você refletir, de repente saber como que você vai responder a próxima cantada que não deveria ter acontecido, o próximo gesto, a próxima situação desconfortável que você for passar, você já sabe um pouquinho melhor como reagir. A gente resolveu partilhar essas experiências justamente para ajudar e para
para ajudar mesmo as outras mulheres que passam por isso todos os dias, milhares de vezes e milhares de vezes, não só no mundo corporativo, né? Mas obrigada, Dani, pelo canal, pela oportunidade de participar. Acho que é um projeto incrível e tem tudo para dar certo aí. E tem muito tema bacana que dá para levar de informação. Tem. Vou falar bastante ainda. Obrigada, viu? Obrigada por ter aceitado. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.